Continuação da leitura do livro número 4 de Cryon, As Parábolas de Cryon, parábola número 10, As Perguntas do Bebê, leitura amadora por César Guidini. Introdução do escritor Lee Carroll. Quase todas as mães com bebês que eu conheço desejaram secretamente manter uma conversa adulta, fluida, em duas direções com essa preciosa entidade. Há tanto para contar a uma criança. Vejam se conseguem captar o verdadeiro significado desta parábola sobre de uma conversa mágica entre uma mãe e o seu pequeno bebê. É uma história divertida com uma mensagem importante. A mãe humana ficou muito surpreendida ao ver chegar um anjo quando estava lavando a roupa. "O que fazes aqui? Esperavas que eu aparecesse na cozinha?" perguntou o anjo. Não te esperava em nenhum momento", respondeu a mãe. "Por que vieste?" "Para te conceder um pedido", disse o anjo, como se fosse normalíssimo aparecer em casa de um humano. "Não me lembro de ter feito algum pedido", exclamou a mãe. "Espero ter pedido algo de bom e que não me tenha ouvido a insultar e ofender. Digo de tudo quando estou chateado." Não, respondeu o anjo. "Te lembras de quando olhaste para o teu filho nos olhos e murmuravas? Ah, se pudéssemos conversar. Bom, estou aqui para tratar disso. Amanhã à noite, quando fores ao quarto dele, também eu lá estarei para que possam conversar um com o outro. Disporão de um curto período durante o qual ele poderá falar-te com o intelecto e a linguagem de um adulto. No momento te darei mais detalhes." E, com estas palavras, o anjo desapareceu por um respiradouro à esquerda da máquina de secar. A mãe não estava assustada. Finalmente acreditava em anjos e já por várias vezes tinha estado na loja dos anjos do seu bairro. Não podia saber, porém, que os verdadeiros anjos não gostam das lojas de anjos. Toda essa popularidade tinha acabado com a diversão de aparecerem as pessoas. Algumas mães, inclusive, queriam saber onde é que o anjo tinha ido buscar o que vestia, algo que é realmente um insulto para um anjo verdadeiro. À tarde, quando foi deitar o seu bebê de 6 meses, olhou-o fixamente nos olhos e disse: "Amanhã vamos poder conversar." Estava muito emocionada e o bebê, como resposta, babou-se. A mãe dormiu pouco naquela noite. Pensava cuidadosamente no que iria dizer-lhe, por onde começar, de quanto tempo irei dispor, como poderia comunicar-lhe as coisas difíceis da vida. Começou a pensar em tudo o que pretendia dizer a uma criança que estava iniciando a sua vida, sobre como é perigoso o fogão ou como o belo fogo pode queimar. Mas espera um momento. O anjo disse que a criança falaria com a mente de um adulto. Este detalhe muda tudo. Assim sendo, tinha de lhe explicar como lidar com as raparigas, o que fazer com um coração partido, tinha de lhe dizer que não deveria confiar em toda a gente e que não deveria tirar conclusões precipitadamente, por favor. Tanto que havia para lhe contar sobre um ser humano. Na tarde seguinte, a hora da conversa mágica aproximava-se lentamente. Esperou a hora marcada ao lado do filho, no quarto dele. Então, o anjo voltou a aparecer. "Estou encantado de vos ver a ambos", disse o anjo rapidamente. "Estas são as regras da conversação. Mãe, tu só podes responder. Filho, tu só podes fazer 3 perguntas. Depois acabou-se." E após estas palavras desapareceu, desta vez através da chaminé. "Isto altera tudo", pensou a mãe em silêncio, enquanto observava o filho.
Talvez eu esteja tendo visões. Estou certa de que ele vai adormecer. A criança, porém, pôs-se de pé e disse: Mãe, este é verdadeiramente um dia mágico. Que alegria poder falar contigo nesta altura da minha vida. A mãe levantou-se espantada, com a boca aberta de surpresa. Bom, até se babava ligeiramente. Só posso fazer 3 perguntas, prosseguiu a criança, mas há tanta coisa que gostaria de saber. Enquanto a criança pensava na primeira pergunta, a mãe sentia-se completamente envolvida com a situação. Isto é real, ela pensou. O meu filho está falando-me como se fosse um adulto. Que milagre, que dom! E não podia conter a impaciência em relação à primeira pergunta que o filho ia fazer. Seria sobre filosofia ou religião? Talvez quisesse saber o melhor conselho para escolher uma boa carreira, ou talvez quisesse saber como escolher a melhor companheira, uma mulher que ficasse com ele durante mais tempo do que o pai dele tinha ficado com ela mesma. Então o filho olhou-a nos olhos e fez a primeira pergunta: Mãe, estive deitado lá fora e fiquei maravilhado com o céu. Por que é azul? A mãe teve de fazer um esforço enorme para não gritar. Desperdiçaste a primeira pergunta. Quem é que se interessa em saber por que o céu é azul? Contudo, gostava tanto do filho que, respeitando as regras do jogo, respondeu pacientemente à pergunta. Explicou como a atmosfera e as moléculas de oxigênio refletem a luz do sol e fazem com que o céu se torne azul, ou pelo menos era o que julgava. De qualquer modo, a coisa soava bem. Esperava agora pela próxima pergunta, com ansiedade. Esta tem de ser melhor, pensava ela. Talvez o filho quisesse saber o que teria de fazer com a sua vida para não acabar como um sem-teto e com amigos delinquentes. Mãe, a minha segunda pergunta é esta. Ainda que só esteja aqui há 6 meses, percebi de que lá fora, umas vezes faz calor e outras vezes faz frio. Por quê? A mãe não podia acreditar. Outra pergunta desperdiçada, com bobagens. Como era possível? Perguntava-se. Mas o seu filho era inocente e esperto. Por isso a sua pergunta devia ser importante para ele e ela apreciava este tempo mágico de que dispunha para estarem juntos. Lentamente tentou falar sobre a terra e o sol e de como a terra se inclina ligeiramente enquanto gira à volta do sol, causando assim o verão e o inverno, o frio e o calor. Finalmente, chegou o momento da última pergunta. Já tinha se passado quase meia hora e tinham se comunicado tão pouco. Mãe, gosto muito de ti, exclamou o filho. Mas como saberei de fato que é minha mãe? Tens alguma prova? Que pergunta era essa? De onde vinha aquilo? Quem, senão ela, poderia ser sua mãe? Por acaso não tinha se dedicado a ele em todos os dias da sua vida? Esta sessão tinha sido uma decepção total. Quase queria sair dali e voltar para junto da máquina de lavar, onde tudo tinha começado. Pensou que empurraria o anjo para dentro da secadora na próxima vez que o visse. O seu filho, todavia, com os olhos inocentes, abertos e despertos, esperava pela resposta. Então começou a chorar, mas estendeu as mãos e disse: olha para os meus dedos, são como os teus. A minha cara e os meus pés são como os teus. As minhas expressões de amor e alegria são como as tuas. Sou realmente a tua mãe. Temos os mesmos olhos e a mesma boca. Repara. E desta forma a criança ficou satisfeita. Voltou a deitar-se na cama e adormeceu. Mas, afinal, o que se passara? O milagre da comunicação começou e tinha acabado, e a mãe não tivera qualquer conversa significativa com o filho. O que foi que aconteceu? O que tinha ocorrido mal? Passou imenso tempo pensando nisto,
lamentando-se da forma como a coisa se passara sem que tivesse passado qualquer informação substancial. Então o anjo reapareceu, agora através do ralo do lavatório do banheiro. Vai-te embora, desabafou a mãe antes de que o anjo pudesse dizer fosse o que fosse. Que desilusão tive contigo. Te concedi o tempo combinado, disse o anjo amavelmente. Não escolhi as perguntas. E de que me valeu isso? Por que é que o meu filho não perguntou sobre algum tema importante? Disseste que ele teria a mentalidade de um adulto, mas fez perguntas de criança? Me enganaste com o teu famoso milagre. Querida, replicou o anjo, apesar de o teu filho ter recebido a linguagem e o intelecto de um adulto, somente tinha a sabedoria e a experiência dos 6 meses de que está na terra. As suas perguntas foram, pois, as melhores que podia imaginar, e você respondeu a todas elas. A última, inclusive, que encaraste com medo, também respondeste corretamente. Além disso, transmitiu-lhe o teu amor enquanto estiveram juntos, e não foi impaciente com ele. Ele fez o melhor que pôde e foi honesto. O que mais podes pedir? A mãe sentou-se. Não tinha visto a coisa sobre essa perspectiva. O seu filho fizera as melhores perguntas de que fora capaz. Como poderia ele saber o que deveria pensar se não possuía o conhecimento que ela tinha? E se tivesse recebido esse conhecimento, não teria necessidade de perguntar nada. Sem mais comunicação, o anjo partiu pela última vez, desta vez saindo pela janela. A mãe regressou ao quarto e ali ficou a admirar o seu filho maravilhoso. Fizeste o melhor que pôde, filho, disse com a voz tranquila. Foi bom que pudemos conversar. Comentário final do escritor Lee. Entenderam o verdadeiro significado desta divertida história? Vocês e eu não temos o privilégio de possuir a mente de Deus enquanto nos encontramos neste planeta, mas para compensar, nos é dado o dom de podermos falar com os mestres. Que pacientes eles têm que ser conosco enquanto nos distraímos com perguntas que não têm nenhuma relação com as verdadeiras razões por que estamos aqui. Como saber o que há para perguntar? Cryle deu-nos a pergunta mágica precisamente depois desta história numa sessão direta. Veja mais abaixo. O que é autenticamente interessante nesta história é que Deus responde às nossas perguntas, inclusive as que são insignificantes para o propósito das nossas vidas ou do planeta. Por acaso já leram um livro sobre a linhagem da enorme quantidade de entidades que nos rodeiam? Há livros cheios de capítulos e versículos com os seus nomes e as suas batalhas, e sobre a gênese da Terra. Por acaso esses textos revelaram quem eram os jogadores e o que lhes aconteceu, inclusive antes que a Terra dispusesse de uma atmosfera? E, ao ler, por acaso sentiu calidez e aconchego no seu conteúdo? Por acaso eles instruem sobre do que devem fazer das suas vidas? Será que obtém uma diretriz clara sobre de qual caminho a tomar para resolver os problemas decorrentes de sermos seres humanos nesta nova era? Certamente não. Tais livros apenas proporcionam a resposta para a pergunta do bebê: por que o céu é azul? Quantas vezes somos obrigados a pedir a Deus que nos demonstre que Deus é Deus? Mostra-me isto e mostra-me aquilo. Como podereis saber se é real? Como podereis saber se és Deus? É aqui que se explica o feitos à sua imagem. É aqui que podemos compreender a metáfora do amor através da imagem de Deus, que é o sinal do amor e da compaixão com que todos chegamos a este planeta.
Pensem como esta pergunta é um insulto para os anjos e para os ascendidos que têm estado ao nosso lado desde que nascemos. Mas, ainda assim, todas as respostas estão cheias de compaixão e amor. No entanto, estas respostas não nos levam de A para B, nem nos ajudam a fazer frente às relações insatisfatórias, a empregos sem sentido, a problemas de saúde, a questões econômicas, a dificuldades familiares ou comunitárias. Crayon nos diz que há uma única pergunta verdadeira, uma pergunta que pode fazer a diferença nas nossas vidas e que nos conduz, de fato, à mudança. Quando, em meditação e oração, nos sentamos diante de Deus e estabelece-se uma comunicação em dois sentidos. Alguns dizem que a oração é quando falamos com Deus e a meditação é quando o ouvimos. A próxima vez que tenham a oportunidade de falar e ouvir, façam a seguinte pergunta: Querido Deus, o que queres que eu saiba? Não há melhor pergunta que possa fazer, pois, como nenhuma outra, reflete toda a sua sabedoria de consciência espiritual. Na eventualidade de a criança desta parábola ter feito esta pergunta, a mãe igualmente responderia e a criança teria sido muito mais sábia no seu próprio crescimento.